Oi, gente. A aula de hoje vai falar sobre as propriedades físicas dos compostos orgânicos. Primeiramente, vamos lembrar o que é uma propriedade física. São propriedades que podem ser determinadas sem a necessidade de alterar a constituição química da matéria. Entre elas, podemos citar ponto de fusão, ponto de ebulição e a solubilidade e a densidade, são as principais, tá? Então, é aquela propriedade que não modifica a matéria. Vamos começar entendendo, falando sobre as interações intermoleculares. São aquelas entre a força de atração das moléculas. Vocês já viram lá no primeiro ano sobre cargas positivas e negativas e a interação entre elas. A primeira interação seria a dipolo-dipolo. Nesse tipo de interação, o polo positivo sofre a atração do polo negativo. E aí aqui a gente tem o exemplo da molécula HCl. Então, mantém as moléculas de HCl coesas, ou seja, ligadas entre si, nos estados sólido e líquido. Então, a interação do polo positivo com o polo negativo chama-se dipolo-dipolo. Essas forças eletrostáticas atrativas mantêm as moléculas coesas nos estados sólidos e líquidos, sendo rompidas quando a substância sofre vaporização. E aí aqui a gente tem os exemplos, ó. As regiões mais escuras são os polos positivos e as mais claras os polos negativos. Então elas se atraem entre si, ó, fazendo com que elas fiquem sempre juntinhas, tá? Tem também as ligações, aqui é uma ligação de polo permanente com dipolo permanente também. A próxima interação são as ligações de hidrogênio. Quando os átomos de hidrogênio são envolvidos em interações de polo-dipolo, pode ocorrer em alguns casos que a intensidade da interação seja superior ao valor normal. O oxigênio é um átomo de alta eletronegatividade. E quando ligado ao átomo de hidrogênio, o oxigênio, quando é ligado com o hidrogênio, torna-o extremamente positivo. Como o átomo de hidrogênio é muito pequeno em comparação aos demais átomos, temos uma situação de alta intensidade de força. Então, aqui a gente chama de alta intensidade porque tem o hidrogênio. Antigamente falava-se em pontes de hidrogênio, agora não, é alta atração pela ligação de hidrogênio. Aqui são moléculas de água, tá? As moléculas apolares estabelecem interações por meio de movimentação instantânea das nuvens eletrônicas, tá? Elas se dispersam e trocam de lugar. Essa polarização é dita força dipolar induzida, pois só existe uma distância muito pequena entre as duas espécies e é resultante da movimentação temporária de elétrons. Lembre-se, forças de polo instantâneo são fracas e fáceis de serem rompidas. Então, como elas se movimentam demais, elas têm baixa atração, né? E elas podem ser rompidas facilmente, justamente pela movimentação desses elétrons. Bom, fatores que alteram a temperatura de ebulição. Então, nós temos primeiro, observe aqui os 3 exemplos. Nós temos aqui o tolueno, o benzaldeído e o fenol. Pontos de ebulição do tolueno é 110 graus Celsius, do benzaldeído 178 graus Celsius, do fenol 182 graus Celsius. Está em ordem crescente. Por quê? O tolueno está aqui, com um ponto de ebulição menor. Porque ele apresenta forças de polo induzido, é a que movimenta. Então, o dipolo induzido sempre vai ser com menor ponto de ebulição, tá? No caso do benzaldeído, esse anel aqui, mantém sua alta polaridade.
Então, ele acaba sendo maior aqui. A polarização dele é maior. E por que o fenol é maior que todos? Olha aqui. Embora ele tenha a mesma constituição, ele tem o OH. O OH polariza a molécula e estabelece força de ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio sempre vai ter o maior ponto de ebulição. Então, dos três, o maior é este por conta do OH. Em relação à superfície de contato, tá? Então, eu vou observar aqui o tamanho das cadeias. O comprimento das cadeias é um fator que altera a temperatura de ebulição. Então, eu tenho aqui cadeias, né, com tamanhos diferentes, e a menor delas é essa aqui, ó, a ramificada. Por quê? Quanto maior a ramificação, maior vai se espalhar os carbonos. E aí, consequentemente, vai ter maior evaporação, tá? Então, o ponto de evaporação aqui é menor. Vai espalhar mais e vai ter um ponto menor. Aí tá aqui a explicação. Quanto mais ramificada for a cadeia carbônica, menor será a superfície de contato, o grau de interação intermolecular e o ponto de ebulição, desde que as demais variáveis dela permaneçam constantes, tá? Em relação à massa molar, então nós temos aqui os exemplos também, tá? O aumento de massa molar decorre o aumento de grupos carbônicos da cadeia carbônica, portanto, há aumento de comprimento da cadeia carbônica e da nuvem eletrônica, que, por sua vez, intensifica as forças intermoleculares de polo induzido, no caso dos alcanos, aumentando o ponto de ebulição. Então, eu tenho aqui, ó, o ponto de ebulição, né? Por que ele ficou maior? Olha o tamanho da cadeia. Olha esse. Tá? Fatores que alteram a temperatura de fusão. O ponto de fusão pode ser explicado de forma análoga, levando em consideração o arranjo molecular, uma vez que no estado sólido há uma proximidade muito grande entre as moléculas. Então, aqui eu vou observar o arranjo molecular. Então, olha aqui os exemplos, né? O desenho das cadeias e os arranjos moleculares. Observando os pontos de fusão, eu tenho aqui menos 12 graus Celsius, mais 6,6, menos 93,9, menos 50, menos 127,6 graus Celsius. O que acontece aqui? O arranjo molecular, né, o desenho dessas cadeias faz com que modifique os pontos de fusão e ebulição de cada um. Falando em solubilidade, né, solubilidade é a capacidade que o composto tem em ser dissolvido, né, na água. Aí aqui a gente tem uma tabela, né, com já a numeração da solubilidade de cada um desses compostos. Observe que os compostos polares, os alcoóis, os haletos, são mais solúveis que os apolares, no caso dos alcanos, pois a água é um solvente polar, né? Então, se ela é polar, o apolar vai ser menos solúvel do que o próprio polar. Contudo, entre os compostos polares, são mais solúveis aqueles que realizam ligações de hidrogênio, no caso dos alcoóis. Um outro fator que podemos verificar é que, à medida que a cadeia carbônica dos alcoóis aumenta, a solubilidade diminui. Isso está de acordo com o princípio da solubilidade dos alcanos, pois a cadeia carbônica dos alcoóis é apolar. Então, aqui tem as cadeias, as fórmulas, né? Dá pra gente ver as ligações e o grau de solubilidade de cada um desses elementos. Eu fiz aqui um resuminho para vocês disso que eu acabei de falar. Então, observem aqui, ó. Os hidrocarbonetos, no caso, aqueles que têm ligação do
hidrogênio com carbono, né? Eles são sempre apolares, tá? Então, todos os hidrocarbonetos serão apolares. Ele apresenta ligação de polo induzido. Então, sempre vai ser o menor, né? Do menor para o maior aqui. As funções oxigenadas, aquelas que têm oxigênio na formulação, como os aldeídos, as cetonas, os éteres, os ésteres, são sempre polares. Ele vai apresentar ligação de polo. E as funções que têm a ligação do hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, como as aminas, os alcoóis, os ácidos, as amidas, elas vão ser muito polares, porque tem ligação de hidrogênio. Então, aqui, ó, o menor é o de polo induzido, o maior, ligação de hidrogênio. Então, se você tem lá os exemplos para identificar, o de maior interação vai ser ligações de hidrogênio. E aí, aqui tem as diquinhas, tá? Quanto maior a interação, no caso aqui, ó, maior o ponto de fusão e o ponto de ebulição e a solubilidade dos compostos. Isso se as cadeias tiverem o mesmo tamanho, tá? Então, você vai observar o tamanho da cadeia. Se elas tiverem o mesmo tamanho, vai observar quem tem ligação de hidrogênio. Então, do maior para o menor fica assim: ligação de hidrogênio, função oxigenada e hidrocarboneto. Quanto maior a cadeia, aí você vai olhar só no tamanho da cadeia, maior vai ser o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Se você tem uma cadeia pequenininha e uma cadeia maior, você vai olhar, aqui tem o maior ponto de fusão e ebulição vai ser a maior. Quanto maior a cadeia, menor a solubilidade. Por quê? Ele vai demorar mais para se espalhar entre os carbonos, né, na hora de se dissolver. Então, ela vai ter menor solubilidade. Maior a cadeia, menor a solubilidade. E em cadeias de mesmo tamanho, mesma massa, você vai observar a ramificação. Quanto mais ramificada, maior a evaporação. Sendo assim, ela vai ser a menos ramificada, vai ter o maior ponto de fusão e o maior ponto de ebulição, tá? Então, assim, o conteúdo é simples, você tem que observar tamanho da cadeia e para observar o ponto de fusão, o ponto de ebulição. Se elas forem do mesmo tamanho, você vai observar as ligações. Se elas tiverem tamanho diferente, fica mais fácil. E se elas tiverem o mesmo tamanho e ramificações, você vai observar as ramificações, tá? Espero ter ajudado vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima.